aproveitando para divulgar aqui os links testando o som. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo. Queremos agradecer também a participação dos prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, que nos têm ajudado na divulgação dessa boa nova, dessa boa notícia. Então vamos continuar com a resenha de alguns livros, né? A palavra de Deus tem alguns princípios que nós sempre consideramos: examinar tudo e reter o que é bom. Nada façais por contenda ou vanglória. Então esses são princípios da palavra de Deus que nós observamos literalmente. E Oséias 4:6 diz: o meu povo
se perde por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdotes, desprezaram as minhas leis, eu também desprezarei a vocês, para que não sejas meu sacerdote, e desprezarei também os seus filhos. Então, a falta de conhecimento nos leva ao pecado, o pecado à perdição. E nós estamos analisando sobre o conhecimento da palavra de Deus. Eu pego esse livro aqui, eu faço isso há 40 anos, como eu peguei aqui Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Diz aqui, ó, 2:9. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E a continuação do versículo diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que é Apocalipse 2:9. E vamos ler aqui o 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Isso é palavra de Deus. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando, nem por contenda, nem por vanglória. Palavra de Deus. E a gente lembra sempre do que está escrito ali em profeta Isaías, capítulo 62. Vamos anunciar o ano aceitável do Senhor, mas não vamos esquecer de pregar que o dia do juízo, o dia da vingança do Senhor está chegando. Isso vai ser uma coisa assim estupenda. Será uma coisa fantástica. E as pessoas não iriam perceber o que estava acontecendo. Por isso que nós levamos informação para as pessoas. Isso tudo fazemos por amor. Não temos comércio. Esses livros que eu estou anunciando, muitos deles você já nem conta para comprar mais. Não tenho nenhum compromisso, nunca tive e nunca terei. Sou isento de qualquer envolvimento das coisas de Deus com dinheiro. O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos adquirir mais um pouquinho de conhecimento para não sermos enganados. Vamos passar aqui para outra sala. Deixa eu ver aqui. Tá tudo tranquilo. Então, continuando aqui, eu vou lembrar e vou comentar um pouquinho sobre esse filme, A Marcha para Sião. Quem não viu, procura. Está aqui o link, ó. Marcha para Sião, dublado, né? Ele obviamente foi feito em inglês, mas tem dublado, e uma dublagem muito boa, dá para você entender perfeitamente o filme.
é imperdível. Eu recomendo que você baixe e guarde esse filme. Isso é um documentário. É muito bom, tá? Aqui agora vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Eu tinha colocado lá, que eu repeti o slide, né? Não tem nada aqui, não. Deixa eu clicar aqui. Vou botar aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre esse filme, o que ele fala. Só um resumo do filme. Marchando para Sião. É um DVD, né? Eu cortei aqui o tempo. Dá 1h acho que 20 por aí. E ele, isso há muitos anos já, sei lá, uns 10 anos que já tem esse filme. Ele era vendido por $20. Não sei se encontra, mas quem quiser comprar o original, que eu gosto sempre de ter, né? Então vamos dizer, em 1948, judeus sionistas de todo o mundo vieram para a Palestina e fundaram Israel. Vale a pena lembrar a história. Isso tem que ficar na medula, na raiz do seu conhecimento. Você nunca poderá esquecer isso. Tá? Estes falsos judeus que vieram dos czares da Rússia, que eram católicos e muçulmanos. E lembrando que o catolicismo que criou o islamismo. Então eles têm sempre esse laço, quando eu já falei, desde as duas pernas de ferro. As duas eram o Império Romano, mas por volta lá de 1300, por aí, com aquela peste bubônica, os otomanos invadiram Constantinopla, que era a capital do Império Romano. Era uma fortaleza, a maior fortaleza que tinha no mundo. Mas com a pan-epidemia ela caiu. E ele já tem essa tradição de causar essa doença para roubar a cidade dos outros. Tá? E assim, a perna do Oriente ficou com os árabes e a perna do Ocidente, né, de ferro, ficou com o Império Romano. Aí o Império Romano montou a sede dele em Roma, porque a sede do Império Romano era Constantinopla, do rei Constantino. Tá bem? Então vocês já entenderam essa parte. Então, o rei Bulan, ele chegou um dia e disse, nós não somos judeus, nós não somos cristãos, não somos árabes, não somos muçulmanos, está aqui uma confusão danada, e de hoje em diante todo mundo aqui vai ser judeu. Não tinha a menor origem, nem sabia o que era judaísmo, e pronto, aí passaram a ser judeu. Uma coisa assim, diabólica. E esse grupo falou, nós vamos dominar o mundo. Agora nós vamos sair matando, exterminando muita gente. Isso é lá na Rússia. E mataram muitos cristãos, que já é um grupo de Satanás. E mataram muitos cristãos. Antes da Primeira Guerra Mundial, mataram mais ou menos 200 milhões de pessoas. Não é 200 mil, não. 200 milhões de pessoas. Aí fizeram a Primeira Guerra Mundial, 1910, 1915, aproximadamente. Aí depois disso, criaram o Estado comunista do Vaticano. Esse povo, você pode ver lá, não tem nada a ver de Jesus lá. Esses falsos judeus criaram esse Estado sionista do Vaticano. E depois fizeram a Segunda Guerra Mundial, em 1940 e 1945, e criaram em 1948 esse Estado comunista, esse Estado casariano, desses falsos judeus da Casária, fundaram o Estado de Israel. Por isso Deus diz aqui em Apocalipse 3:9, que estes da sinagoga de Satanás, Deus vai colocá-los embaixo, prostrado embaixo dos pés da fraca igreja de Filadélfia.
Aí você começa a entender Apocalipse, você começa a entender a história de toda a humanidade. E a Terceira Guerra Mundial será entre essas duas bestas. E nós vamos mostrar aqui como que eles estão cada dia mais próximos de fazer esse tratado de 7 anos e só vão cumprir 3 anos e meio. Então vocês estão prestando atenção como esses judeus sionistas ou falsos judeus fundaram esse Estado de Israel, que é um Estado comunista, que é esse Estado da Bíblia dele, da sociedade secreta, protocolos dos idiotas de Salomão, que está aqui, que a gente sempre mostra, né? Então, esses da sinagoga de Satanás. E esses que vão fazer a Terceira Guerra Mundial entre as duas bestas, eles terão que fazer um acordo de 7 anos. Então, essa marcha de Sião mostra também, de uma forma resumida, essa história. Então, eles fundaram o Estado de Israel e foi considerado um milagre pelos cristãos e uma bênção de Deus. Então, as pessoas que não conheciam sociedade secreta, não conheciam a palavra de Deus, o que é comum aos religiosos, porque os religiosos eles são sempre enganados. O tempo todo eles são enganados, religiosos. E aqui nós vemos essa realidade. Então eles consideraram isso como se fosse um Estado. Como é que Jesus vai chegar ali? Eles vão reconstruir o Templo de Jerusalém, esse Vaticano cheio de homossexualismo, idolatria, junto com os judeus que mataram Jesus, os dois que mataram Jesus. O anticristo e o falso profeta, ou seja, o Império Romano e o Império Judaico. Agora, eles estão num conjunto de falsa paz por 7 anos. Eles vão fechar isso agora. Já estão alinhavando, está tudo formado direitinho. Não é? Então vamos ler aqui um pouquinho. Mas imediatamente os judeus começaram a purificação étnica, sangrenta, um assassinato genocida dos palestinos residentes. De repente as coisas ficaram turvas e escuras. Hoje Israel ameaça não só os palestinos, mas o mundo inteiro, com as suas muitas bombas nucleares. Força militar é paga pelos Estados Unidos, que é lá onde eles instalaram em 1776 a central, roubaram o Banco Central americano, né, com a Guerra Civil Americana, e Estados Unidos é deles. E agora eles estão preparando isso tudo para a Terceira Guerra Mundial, para eles dominarem tudo. Eles sempre falam isso, só precisamos de uma crise mundial para dominarmos o mundo. Então, Israel é realmente uma bênção ou é uma maldição e uma praga no mundo? Quando você lê a palavra que Jesus vai voltar lá em Apocalipse 19, esse anticristo, Jesus vai destruir, ele faz assim, ó, com um sopro, e ele pisa no Monte das Oliveiras com a igreja e começa um novo céu e uma nova terra. Nada disso é aproveitado. As pessoas não entendem isso. É cumprimento das profecias da palavra de Deus que Israel seria pisado pelos gentios. Esses czares são gentios, não são judeus. Eles representam 90% do povo judeu. E o povo judeu verdadeiro é em torno de 10% apenas. Mas vocês estão entendendo o que o mundo não entende? Que o sistema religioso engole essa. Está todo fechado lá com a ONU, que controla as duas bestas, todo o sistema religioso. Não é? Então, vamos ver a continuação aqui da descrição. A ciência do DNA prova que os judeus são impostores, os czares, não relacionados a Abraão e aos profetas
os antigos profetas? Claro, ele está fazendo uma pergunta, mas isso é uma afirmação. Essa nova nação, de fato, é a sinagoga de Satanás? Sem dúvida. Está trabalhando para montar esse governo mundial, que a Bíblia ensina e fala o tempo todo que esse é um governo de Satanás e que vai durar só 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz para reconstruir aquele prostíbulo de Salomão, lá em Jerusalém, e 3 anos e meio da maior desgraça que já existiu na face da terra. Jesus descreve que vai existir sofrimento nesse período como nunca existiu e nunca existirá um sofrimento tão grande como este. Não é? Então os cristãos foram horrivelmente enganados? Com certeza. Ouvir evidências bíblicas e científicas por pastores, rabinos estudiosos, como o problema é resolvido de uma vez por todas. Quem são as pessoas escolhidas de Deus? Israel é um milagre ou uma farsa satânica deliberada? A palavra de Deus diz que Israel, Jerusalém, seria pisada pelos gentios. Esses são os gentios que estão lá. Eu queria botar os termos bíblicos aqui, mas a gente vai botando, vai respondendo e o assunto vai ficando cada vez maior. Mas os irmãos conhecem esses textos, né? Então é uma coisa que este filme fala. Vamos ver um outro livro aqui que ele já citou aqui, o DNA, a ciência do DNA, que ele citou aqui já no livro anterior, ó, a ciência do DNA, tá vendo aqui? Isso aqui ele citou agora, né? Nós vamos ver esse livro agora. A ciência do DNA prova que os judeus são impostores. Este livro foi baseado em pesquisas de vários cientistas, pesquisando um estudo muito complexo, pegando a genealogia de várias pessoas considerados judeus e foram pesquisando os seus DNA e chega no tempo se perde. Não tem aquele DNA judaico original. Porque é fácil entender isso, porque quando Salomão perdeu o trono, que Deus o destituiu do trono de Jerusalém, Deus dividiu o reino de Israel em 2 partes. O norte com 10 tribos e o sul com 2 tribos de Jacó. Então as 12 tribos ficaram em 2 grupos. Esse grupo do norte se dispersou, misturou no meio dos gentios, porque para guardar a tradição, no Antigo Testamento era proibido um judeu casar com um gentio. Então eles só poderiam casar entre si. E isso era uma norma do povo judeu. E eles se perderam assim. Isso já foi, vamos dizer, um castigo de Deus. E só ficou fixo mesmo com as 2 tribos do sul, que era a tribo de Judá e a de Benjamim. E Jesus é a origem da tribo de Judá. Então, a única certeza que temos da descendência de Judá é Jesus Cristo. E dali veio o povo dele. Não é? E que hoje é apenas 10% dos judeus do mundo. E esse livro ele explica muito bem cientificamente todas essas coisas. Vamos ver aqui que ele diz aqui, o DNA descobre os segredos impressionantes. A ciência do DNA e a linhagem judaica. Bloodline, né? É a linhagem de sangue, né? Eles pesquisaram pelo sangue, o DNA, para saber. É mais um livro do grande pastor Tex Mars. Então, ele diz, quem são os judeus? Qual a sua ascendência? Os judeus são uma raça homogênea? Não. Depois, quando dividiu ali o reino, então aquilo misturou tudo. Misturou tudo. Tá? Principalmente as 10 tribos do norte. Depois Deus pegou as 2 tribos do sul, que também estava cheia, contaminada de pecado, e botou 10 anos de escravidão lá na Babilônia,
para purificar aquele povo, passar aquele povo com aprovação. Não é? Então, hoje a ciência do DNA revela que quase todos os judeus do mundo vêm da casária, desses comunistas, que é aí que eu digo, é um povo satânico. O comunismo não é um partido político, são falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mentirosos. Apocalipse descreve isso claramente. E quem sabia interpretar isso? Ninguém sabia, né? Aí vai o doutor Pedrosa, mergulha nos assuntos e vai e procurando saber o que era isso, estudando Apocalipse. Aí eu encontro esses livros preciosos que me ajudaram a entender tudo isso. Não é? Eu, por ser descendente judeu, então tinha muita curiosidade sobre isso. Não é? E eu perguntava assim, por que todos os judeus do mundo inteiro não foram para Israel? Porque os judeus já perceberam que esse é um Estado comunista. Aqueles mesmos que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial para criar esse Estado sionista de Israel, Estado comunista. Aí as pessoas diziam, mas os judeus mataram os judeus? Não. Foram os falsos judeus, esses comunistas da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus ou não, ligados a essa sociedade secreta, que mataram os judeus. E depois, para dizer, os judeus precisam voltar para a terra deles. Isso foi uma jogada. Aí eles que foram lá, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, mataram os judeus verdadeiros, né? E eles se apossaram do nome. Mas a palavra de Deus diz, em Amós 2, que Deus não faz nada, nenhuma coisa, sem antes avisar os seus profetas. Isso está há 2000 anos. João recebeu essa revelação de Jesus. Não é? Então, eles são da linhagem de sangue, eles não são, vou botar aqui até em maiúsculo aqui, para a gente entender, eles não são da linhagem de sangue de Abraão e os profetas, mas do rei Burlã. Eu coloquei até um R aqui entre parênteses para brincar, burlar, né? Eles burlaram, né? Então, para ficar mais autêntico, como a gente fez com as 23 toneladas de ouro de Salomão que ele cobrava, nós arredondamos para 24. Então, esse rei Burlã, vão chamar ele, em vez de rei Bulã, vão chamar de rei Burlã. Eles burlaram a raça judaica e criaram uma seita satânica chamada Sinagoga de Satanás. Aí que eu digo, o que é o comunismo? É a Sinagoga de Satanás, formada por falsos judeus, que se dizem judeus e não são mentirosos. Por isso tem todos esses nomes como falso judeu. Karl Marx, não é? Stalin, Lenin, Trotsky, e vai por aí afora. Esses nomes todos como se fossem judeus, são todos comunistas, falsos judeus da sinagoga de Satanás, que fizeram a Primeira Guerra Mundial, fizeram a Segunda, e a terceira, segundo o falso judeu Albert Pike, esse sionista, a terceira guerra vai ser entre maçonaria inglesa e a maçonaria francesa, ou seja, entre árabes e judeus. Então prepararam isso. Tá? Então isso a gente já sabe, tá? Esse livro, essa carta de Alberto Pike era oculta, mas essa carta veio à tona, está lá no Museu de Londres, a carta que ele mandava para José Mazzini em 15 de agosto de 1871. E ali descobriram o plano dessa nova ordem mundial para dominar o mundo, fazendo guerras, como eles sempre fizeram. Antes, os Cavaleiros Templários fizeram 9 guerras, vamos assim dizer, junto com a Igreja Católica. E aqueles que eram os guardadores do templo, né?
Por isso eles chamam de templários, que é a atual maçonaria francesa, que é essa maçonaria comunista. Vocês estão entendendo a história, como se encaixam as coisas? Aí você entende o que esse governo mundial, de onde ele vem, e que não tem nada a ver com o povo de Deus. Mas essa Israel daí está totalmente aprofundada. Como é que Satanás ia se manifestar num templo Israel que estivesse lá o povo de Deus? De jeito nenhum. Então, está vendo? Os antepassados dos judeus de hoje não são israelitas, mas são casarianos. Agora, tudo muda. É isso que nós começamos a contar. Vamos analisar aqui mais um outro livro, chamado A Conspiração do Pentagrama. Aqui está, Conspiracy of the Six-Point Star. A conspiração da estrela de 6 pontas. Que é essa daqui. Essa daqui que a gente está mostrando já há muito tempo, que vocês veem que é compatível com o que eles fazem. Só lembrando algumas coisas daqui do livro. Ele diz assim: nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Os fins justificam os meios, ou seja, vale tudo. Nós criamos as crises econômicas. Mas que foi criada agora? China, comunista. Sinagoga de Satanás. Esse vírus foi criado pela sinagoga de Satanás. E a vacina, idem. Sempre com o objetivo de matar, destruir as pessoas. Satanás veio através desses mercenários para matar, para roubar e para destruir. E eles dizem ainda: nós colocamos e tiramos os políticos. Olha lá, o tribunal, a urna, quer botar o voto impresso? Agora eles já estão lá dando um jeitinho: não, o voto não vai ser impresso. Então assim, eles colocam e tiram, irmão. E você acha que Deus não está sabendo disso? Deus não está ouvindo as nossas orações? Está ouvindo as nossas orações. Ele sabe. Aqui, ó, a sociedade secreta e a sua influência nas 7 igrejas de Apocalipse. Isso aqui eu já traduzi algumas partes dele, já falei algumas coisas, é muito interessante. E o que está acontecendo no nosso meio, nós estamos vendo Apocalipse 1, 2, 3 das 7 igrejas. E infelizmente a última igreja, a pior. A igreja de Laodiceia, a igreja prostituta, que Deus vomita da sua boca. Isso é muito claro para a gente, não tem... Vou voltar aqui para a nossa tela, para nós vermos essa conspiração das estrelas de 6 pontas. Então, quando você fala assim, não é teoria da conspiração. Não é não, irmão, não é teoria não. É verdade da conspiração, porque está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que é assim, eles são mentirosos. A palavra de Deus diz. São sinagoga de Satanás. E eles vão enganar os judeus, que se dizem judeus verdadeiros, serão enganados. Então, a conspiração do pentagrama, revelações do olho que tudo vê, e conhecimento proibido sobre Israel, judeus, sionismo e os Rothschilds. Esses Rothschilds é uma linhagem deles. Eles não são judeus verdadeiros. A palavra de Deus já disse há 2000 anos. O choque, vou botar aqui bem Rothschild, aqui para vocês lembrarem, né? Rothschild, eles têm um plano escuro e secreto para a América, e você vai gostar. Ele também tem conspiradores trabalhando dentro do governo dos Estados Unidos, na Casa Branca. Não tem no Brasil, no mundo inteiro. Você viu agora recentemente, 31 de abril, de maio, de 31 de março para 1º de abril, o ministro da Defesa do Brasil
e os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, conspirando contra o Brasil. É tudo infiltração deles, irmão. Só Deus na causa, irmão. Só Deus na causa. A palavra de Deus afirma que Deus vai colocar estes da sinagoga de Satanás prostrados diante dos pés da fraca igreja de Filadélfia. Palavra de Deus. Fazendo essa palhaçada toda aí, irmão, para nada. Igual o governo de Salomão fez aquela palhaçada toda, o que deu o final da vida de Salomão? Em nada. O pior exemplo de um ser humano na face da terra abandonou Deus. E para cada prostituta que ele tinha, construiu um templo, um demônio, criaram essas religiões todas. E Jesus, os discípulos, os apóstolos, os profetas, criaram religião, criaram templo, construíram templo. Foram esses caras aí que construíram. E Jesus profetizou que o templo foi destruído. Eles doidos para reconstruir esse templo, tem 2000 anos e não conseguem reconstruir. E falando de Rothschild, eu lembrei. Eu conversei com um amigo, você conhece ele, Gustavo, dizendo que o Bispo Macedo já fez um acordo lá com os Rothschild. As religiões todas, irmão. Tudo isso é maçonaria, sociedade secreta. Eles têm o mesmo líder, é Satanás. Tá? Então, o tratado desses falsos judeus com o Império Romano, isso é muito verdadeiro, isso é muito real. Vão durar 7 anos. Eles vão fazer, então, para fechar isso a qualquer momento. Então vamos ver que estes homens e mulheres não têm nenhum amor para a América e seus cidadãos, em lugar nenhum do mundo, não é só a América, não. Eles fizeram a guerra civil entre pretos e brancos, dividindo os Estados Unidos em norte e sul. O norte ficou azul e o sul ficou vermelho, ou seja, o norte maçonaria inglesa e o sul maçonaria francesa. E eles criaram essa guerra entre pretos e brancos, e os idiotas se mataram, e eles foram lá e roubaram os Estados Unidos para eles. Você vê como o ser humano é idiota? Os próprios irmãos maçons. Quem criou isso foi Jacob Schiffer. Ele saiu da Alemanha, foi para a Inglaterra, pegou dinheiro, ele tinha 18 anos. Os Rothschild prepararam ele, olha, você vai comprar o banco americano. Mas como que eu vou comprar o banco americano? Você vai pegar as piores pessoas que você encontrar, enfia essas pessoas na sociedade secreta, procura dar o que eles querem e fecha eles lá dentro. Aquele negócio de cortar o pescoço, arrancar as entranhas e fecha lá com eles. Depois você infiltra essas pessoas nos serviços públicos, como fazem aqui. Aí falem os serviços públicos. E incentivaram o ódio entre preto e branco. Isso foi criado por um rapaz de 18 anos, Jacob Schiffer. Você vê como é fácil enganar o ser humano. O povo idiota só mente aquele povo que tem a Deus, que tem o princípio da sabedoria e o temor a Deus. Então o mundo é uma idiotice completa. Então esses homens e mulheres não têm nenhum amor para a América e seus cidadãos. Em vez de conspirarem, em vez disso, conspiram constantemente com banqueiros de Wall Street e revolucionários socialistas para destruir nossa nação e forjar em seu lugar uma tirania da nova ordem mundial. Você ouve falar em Wall Street? Sabe o que é Wall Street? É uma rua pequena, uma rua curtinha. Não sei se tem 100 ou 200 metros, não me lembro, lá em Nova York. E tem um prédio maçônico com aquelas colunas, triângulos. Pode digitar aí no Google para você ver o Wall Street. É um centro financeiro do mundo, onde rolam todas as ações ali, a ação que sobe, não está no protocolo dele. Nós criamos as crises econômicas. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Não é? Nós criamos falsa teoria como a de Darwin, que o homem veio do macaco. Essas mentiras todas eles vão criando. Tá?
Então, ali nesse Wall Street é um pedacinho de rua. E ali eles vão se reunindo e fazendo a nova ordem mundial, né? São os revolucionários socialistas. Tudo que você vê escrito assim, esses partidos. Socialista você traduz como comunista, tá? Você vê ali socialista, você traduz como comunista. Inacreditável. Bem, você vai pensar assim depois de ter lido fatos surpreendentes, documentados e revelados neste livro fascinante e inovador. Em Conspiracy of the Six-Point Star, né, que é a conspiração da estrela de 6 pontas, essa que nós colocamos aqui, ó, sobressair, aqui, ó, a conspiração da estrela de 6 pontas, você descobrirá revelações e conhecimentos proibidos sobre Rothschild, Israel, os judeus e o sionismo e a agenda oculta que impulsiona essas forças do mal: ganância, dinheiro, assassinato e sangue. Esses são os fatores inflamáveis que motivam a elite, e você descobrirá quão terrivelmente sombrios são esses conspiradores satanistas. Eles conspiram 24 horas contra todos. São templos de Satanás essas pessoas. Eles conspiram contra os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha. Olha o que eles fizeram a destruição lá na Rússia. Começaram na Rússia matando os russos. Olha lá na China, o Mao Tse Tung matou 35 milhões de chineses. Esses caras só têm uma coisa, é matar, 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 matar. Aí você pensa que é isso? Roubar, 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 roubar. Eles constroem alguma coisa? Não. Destruir, 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 destruir. Aí que Jesus chamou, são mercenários. E o sistema religioso participa disso tudo, o tempo todo. Eles são uma religião. Os comunistas são uma religião? É uma religião, o comunismo. É uma religião satânica. Satânica. Para quem não quer entender, está aí. Tá bem? Continuando ainda a explicação desse livro, né, o resumo do livro. Tex Marx, um dos principais cientistas de conspiração do mundo, brilha o foco da verdade sobre personalidades malévolas que afligiram nosso sistema político e estruturas econômicas. Aqui o Tex Marx, ele está dizendo quem destruiu, está destruindo os Estados Unidos. Olha aqui, o Barack Obama. Eles acharam por ele ser negro, ia fazer um trabalho excelente, que agora vai ser feita a justiça, porque os brancos não sabem fazer, vem um negro para fazer. Fez uma desgraça maior do que todo mundo. A destruição dos Estados Unidos. É um comunista, sionista, da sociedade secreta, maçonaria, da loja principal de Washington, tá? Que na sua campanha botava a Bíblia embaixo do braço, subia nos púlpitos pedindo voto, e depois, quando ele saiu dos Estados Unidos, ele disse: a Bíblia é um livro que não presta. Só tem uma coisa que presta na Bíblia, é o Sermão da Montanha. É isso que esse bandido disse. Esse que há 10 anos preparou tudo para ser esse Covid agora que nós estamos vivendo, ele preparou para ser com a gripe suína. Eu já expliquei isso para vocês. Nós lutamos, ele preparou todo aquele campo do FEMA, 600 campos de concentração, todos cercados com eletrificado, para ninguém fugir dali. Preparou tudo isso. E aqui ele está falando. Aqui a gente tem certeza disso. Eu só queria saber quando foi editado esse livro, não é? Mas esse Obama era isso, Barack Obama, Hillary Clinton, uma comunista. Tem informações já mostrando que ela, no passado, era amante daquela esposa do John Lennon, Yoko. Essa mulher agora que estava envolvida quando
o Trump mostrou com aquela morte de crianças no underground do Central Park, o Pizzagate. Essa mulher presbiteriana, casado com o marido dela, Bill Clinton Batista. Eu não estou dizendo, gente, isso tudo é do diabo. Tudo, por isso que o mundo todo se levantou contra Trump, tiraram ele lá na marra. Contra a vontade dos americanos. Os americanos não... ele foi tirado de lá, ele não perdeu as eleições, não, irmão. Porque ele estava... Deus tem um propósito, né? Deus sabe que o povo americano merece isso. Se fosse um povo de Deus em oração, não teria acontecido isso. O povo ficou tudo envolvido com futebol, com aquelas coisas todas, com drogas, com Disney, Hollywood, aquelas tatuagens, briga, confusão. Aí Deus, o povo quer, então deixa para lá. Eu sou Barack Obama, Hillary Clinton, George Bush, nem precisa falar, que fez aquela guerra do Iraque, matou milhões de pessoas lá para ficar com o petróleo do Iraque, né? E foi lá procurar, destruir o World Trade Center com 3.000 pessoas ali. Muitos daqueles devem ser judeus verdadeiros que estavam ali. Eles mataram, como mataram na Segunda Guerra Mundial. Esse George Bush é da caveira e osso, o avô dele, Prescott Bush, o pai Bush, e ele. Isso aí é tudo bandido, irmão. Caveira e Ossos foi fundado pelos Illuminati para ser a maior boca de fumo do mundo. Adam Weishaupt, ele chamou o William Huntington Russell e falou, olha, você vai fundar a Caveira e Osso em 1800. Aí tá. Quem é que controla o tráfico de droga? Eles. Essa sinagoga de Satanás. Não é Biramar, não é. Esse povo aí é cliente deles. Entenderam? Então, ó, o George Bush, John Kerry, também da Caveira e Osso, junto ali com o Bush. E o Bush aumentou, ele foi procurar o Bin Laden lá no Afeganistão e confiscou toda a plantação de ópio lá para ele. E aumentou em 4 vezes a produção de ópio. E nesses anos de 2001 para cá, que foi o World Trade Center que aconteceu, ele destruiu os Estados Unidos com ópio. Estados Unidos, mas morrendo muita gente na área de saúde e viciado com morfina. Tudo trabalho de George Bush, matando as próprias pessoas do seu país. Sarah Palin, Glenna Beck, Newton Ginnar Crick, David Rockefeller, Lord Jacob, Rothschild e John McQueen. Então, esse povo todo, irmão, satanismo da maior qualidade, né? Todos eles são perfilados aqui. As divulgações de documentos altamente classificados nos dão novas informações incríveis sobre a Casa Branca de Nixon, que já era lá, mas para o passado. A renúncia forçada do vice-presidente Spiro Agnew e a conexão entre Jack Ruby e Bill Clinton. Descubra também como Rothschild e os judeus sionistas trouxeram Mao Tse-tung da China para o poder. Olha aqui, não estou dizendo que é tudo aqui, ó. Mao Tse-tung da China para o poder, aquele que matou 35 milhões de chineses. Está vendo? Aqui, ó. Tudo faz parte desse povo que se apresenta como se fosse judeu, gente. A palavra de Deus nos alerta. Esta é a sinagoga de Satanás. Essa expressão, sinagoga de Satanás, explica tudo. O que é o comunismo, gente? Sinagoga de Satanás. Quem realmente matou o presidente John Kennedy? Essa é uma longa história. Eu, quando estava lá em Nova York, eu fiz questão de ir lá na Universidade de Colômbia, onde o Kennedy fez o seu último discurso, uma semana antes deles matarem.
E ele falando aquele discurso maravilhoso. A sociedade secreta estão querendo tomar o governo, tudo que é o cidadão. Exatamente o que está fazendo aqui no Brasil, gente. Isso, o John Kennedy lutou contra isso. Ele estava lá dentro do negócio, mas falou, não, é impossível, eu não quero. Aí, quer ser... Depois que você vendeu a alma para o diabo lá dentro, irmão, para sair só tem um que pode quebrar esse pacto, essa aliança. É Jesus Cristo. Isaías 28. A única pedra principal angular de esquina que não foi esculpida por mão de homens. Então esse livro mostra essa conspiração, irmão. Essa conspiração da sinagoga de Satanás, como nós mostramos aqui. Ó. Essa conspiração. Esse livro é fantástico. Quem não leu isso, você nunca vai se considerar uma pessoa oculta para entender se você não conseguir ler isso junto com a Bíblia. Você vai entender tudinho. Então esse Mao Tse Tung é o que? Chinês. China comunista. E são falsos judeus, não tem nenhum judeu lá não. O que realmente matou o presidente John Kennedy? O ataque ao cristianismo pelo rabino judeu Michael Jackson. A linhagem escondida do apresentador talk show conservador Rush Limbaugh. Nossa, mãe. E como isso afeta o seu desempenho no ar? O testamento final e advertência do reformador protestante Martin Luther King. Não, eles vão matando todo mundo que se antepõe a eles, eles vão matando. O deslumbrante suborno de 2 milhões de dólares pago ao presidente Harry Truman. A magia negra babilônica praticada pelos rabinos cabalísticos. Irmão, isso é satanismo puro. A palavra de Deus fala, Jesus revela a João. Isso é no nosso tempo que nós estamos vivendo, Apocalipse 2:3. Sinagoga de Satanás. O Vaticano, que é a primeira, onde vai emergir a primeira besta de Satanás, e o Estado de Israel, onde emerge a segunda besta de Satanás. Isso é extremamente satânico. E a verdadeira razão pela qual as forças militares dos Estados Unidos estão no Oriente Médio. A conspiração do pentagrama. Escava profundamente no abismo e descobre coisas que a mídia controla. Nem sequer imagina. Satanás, de fato, lança umas trevas, mas Tex Martin dissipa as trevas e levanta a cortina com uma chuva de fatos e verdade, que deixará os conspiradores perversos e tontos. Aqui, ó. Então você está vendo esses Rothschild com tudo isso aí junto, não é? Tem aqui mais um livrinho aqui para a gente discutir aqui. Os deuses estranhos do judaísmo. Michael Hoffman. Os deuses estranhos do judaísmo. Nos deuses estranhos do judaísmo, o estudioso cristão Michael Hoffman documenta que o judaísmo não é baseado no no Testamento Velho, mas é a religião satânica dos fariseus, que se levantaram em Babilônia e que o próprio Jesus condenou fortemente. Lembra que eu disse? O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, cujas vestes foram jogadas aos pés do jovem Saulo, que depois virou apóstolo Paulo. Ele lutava contra a estrela de Renfã, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Foi morto porque lutava contra a estrela de Renfã. Estão vendo aqui? Ó? Sai para cá. Está em Atos capítulo 7, lá no final do capítulo. Vocês vão descobrir. Então isso
já é de muito tempo. Jesus disse para esses judeus: vós tendes por pai a Satanás. Vocês por fora são que nem sepulcro caiado, por fora são todo branquinho, mas por dentro vocês são sujos. E é assim que Satanás se transfigura em figura de anjo, para enganar, se possível fosse, até os escolhidos de Deus. Mas não engana. É isso que a gente mostra. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Então, eles vivem essa religião satânica dos fariseus que se levantaram em Babilônia e que o próprio Jesus condenou fortemente. O Deus do judaísmo não é o Deus de Israel, mas os deuses estranhos do Talmud e da Cabala. Já falei para você, essas três religiões que surgiram lá da sinagoga de Satanás. No rei Burlã, que burlou os judeus, burlou o mundo inteiro. Lá tinha católico e muçulmanos e inventaram os judeus. Então, estas três religiões hoje, elas reúnem juntas. Já tem chamado fé abraâmica. A fé abraâmica. Eles reúnem juntos. Catolicismo, o islamismo que eles criaram e o judaísmo, falso judaísmo que eles criaram também. Agora, pega o juramento dos jesuítas. É exatamente igual o que está no Talmud, exatamente o que está no Alcorão. A mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Isso que se chama comunismo. Envolvimento de islamismo, falsos judeus e catolicismo. Por isso que a primeira besta emerge das muitas águas dessas religiões. Estão vendo? Aqui, ó. Viu? Então, o Deus do judaísmo não é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que nós falamos aqui, eu sempre faço questão de dizer o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para não fazer confusão com esses falsos judeus da sinagoga de Satanás. E aqui eu queria mostrar a vocês, olha aqui, esse líder mundial, o Papa Francisco, beijando as mãos de David Rockefeller e John Rothschild. Aqui, ó. Precisa dizer mais alguma coisa? O tratado de 7 anos será fechado? Já está beijando a mão lá dos judeus, ou seja, eu aceito o tratado de 7 anos. Vão cumprir 3 anos e meio para reconstruir o templo lá em Jerusalém. O Satanás da sinagoga lá se assentar lá no templo querendo parecer Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso é religião, gente. Aí que isso que eu fico fascinado. Quando você pega a palavra de Deus, não vê a palavra de Deus, só tem uma vez a palavra religião. Tem aqueles religiosos todos que mataram, perseguiram Jesus. A palavra religião só tem uma vez. Só uma vez. Tiago 1,27. 1,29, né? Às vezes eu faço confusão. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ele diz: a verdadeira e pura religião para com Deus o nosso Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. É isso que a gente tem que dizer e pregar, não é? Não tem como enganar as pessoas. A palavra de Deus está aqui, ó. Tiago 1,27. A religião pura e verdadeira para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pronto. Isso que é a religião verdadeira. E é que nós processamos. Então, deixar aqui mais estes livros para os irmãos terem essa noção, né? Lembrando o filme, né?
a Marcha para Sião. Marcha para Sião, só botar aqui para a gente lembrar. Marcha de Sião, quem já assistiu já tem aqui o link. E depois a gente tem esse filme também, A Ciência do DNA e a Linhagem Judaica, que prova que esses falsos judeus não são judeus. A Conspiração da Estrela de 6 Pontas, tá? Aqui. E este outro, Os Deuses Estranhos do Judaísmo. E por último, cadê aqui? Aqui, o Papa beijando a mão dos judeus sionistas da sinagoga de Satanás. Todos adoram Lúcifer, gente. Isso é Satanás. Então, acabou. Não tem mais nada a não ser dizer a palavra de Deus tem razão. Então, nós vamos encerrando por aqui. Amanhã não sei se terei tempo suficiente para a gente fazer mais um estudo e tentando sempre começar mais cedo para a gente terminar mais cedo também. Tá bom? E aqui, deixa eu ver. Depois nós vamos falar de outros livros. Tem muitos livros ainda para a gente comentar. Mas é uma série que são livros cristãos, originais, e que ajuda a gente a entender o que está acontecendo no mundo, para os escolhidos de Deus não serem enganados. Não é? Então, quero agradecer a participação dos irmãos, desejar a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus permitir. E quero agradecer as orações dos irmãos, o apoio. Ajude a divulgar isso, irmão, principalmente quando botar aqui o link. As pessoas que não estão recebendo o link, coloque aqui no bate-papo para a gente saber, para a gente tentar mandar o link para vocês. As pessoas que não estão recebendo o link, por favor, escrevam aqui. Eu não estou recebendo o link. Coloque em letra maiúscula bem grande aí para a gente ver. Porque tem sido uma coisa muito grande o número de pessoas que não estão recebendo o link. A gente tem que procurar, investigar e saber qual a causa disso. Tá bom? A irmã Flávia diz que está recebendo o link. Legal, tá bom. O irmão João Alves, não estou recebendo o link. Quem mais aqui? Ó? A Aline Zambaia, não recebi mais link. Olha aí, ó. Tá vendo, irmão? Como a sabotação do capeta, de Satanás, essa covardia, tá? Mas a mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas. Vai pesar sobre a maldição, o juízo de Deus, sobre a família dessas pessoas. Quando eles sentirem que a mão de Deus, eles vão lembrar o que estão fazendo contra os servos de Deus. Vai pesar, irmãos. Não estão mandando o link. Quando a gente faz aqui o link, eu tinha que mandar aqui, não tem aqui quase 40 mil pessoas, tinha que mandar o link para 40 mil pessoas. Olha aqui, a Mariene Sena, eu não estou recebendo o link. O José Carlos, não estou recebendo o link. O Alex Aparecido Santana, a Meg está dizendo que ela põe um link no Facebook. Ele pode botar nas redes sociais, irmão. Eu vou procurar saber isso. Eu tenho advogados aqui da área de informática, eu vou me informar sobre isso. Vou ler os estatutos direitinho, como é que funciona isso. Isso é um absurdo. YouTube não notifica mais a Kércia Alves. Então, depois eu vou pedir para vocês fazerem isso por escrito, passar para o meu advogado. Tá? Solange Neves, pessoal, para ver se ele resolve isso. Ele entende lá dessas coisas. Eu não tenho tempo para isso, trabalho muito. Ademir de Oliveira Batista também, não estou recebendo o link. Está vendo quanta gente, irmão? Vamos orar sobre isso. Deus não ouve as nossas orações? Nós não somos homossexuais, nós não somos ladrões, nós não somos corruptos, nós não somos mentirosos, nós não usamos de falcatrua. Nós somos servos de Deus. Deus não ouve as nossas orações? Vamos orar.
Vamos orar nesse sentido, irmão. Tá bom? Que o juízo de Deus recaia sobre essas pessoas. É um absurdo isso. O que mais aqui? Vamos embora. Elisângela, Anderson. Então tem que. O irmão está dizendo aqui, tem que curtir os vídeos, irmão. Tem que chegar e clicar lá em curtir. É que está dizendo isso. Olha, um montão de gente. Aí, a irmã Aline, vamos orar sim. Povo, então esse é o momento da gente colocar diante de Deus. Deus diz, se você vê uma pessoa indo pelo caminho errado, se não avisar do seu mau caminho, eu vou requerer de suas mãos esse sangue. E essas pessoas que a gente está deixando de atingir, o YouTube vai pagar pelo sangue dessas pessoas diante de Deus. Por que não estão enviando o link? Um absurdo isso. E não recebi nenhuma comunicação sobre nada. Isso é uma coisa automática. Nunca vi isso. Aí as pessoas começaram a reclamar. Então, irmão, joelho no chão, quem puder jejuar nesse sentido, vão colocar isso na mão do Senhor. E com certeza ele vai dar a resposta. Pode ficar tranquilo. Olha lá, o José Nolano também não está recebendo o link. Olha lá. Uma multidão, gente. Uma multidão. Então vocês procurem, quando for, né, por volta desse horário, procurar aqui, pegar, eu vou tentar passar pelo WhatsApp. O Facebook tem um link lá. Quem está no nosso canal no Facebook, eu mando o link para lá. Mando para o Twitter. Então tem que se inscrever no nosso Twitter, no nosso Facebook. Tem uma fila de 3 a 4 mil pessoas, sei lá, para entrar. E já está completo, 5 mil. Não é? Isso. Aqui, a Dimas Correia, meu pastor, fica mais um pouco. Tá bom, irmão, não quero cansar os irmãos, começamos mais cedo para terminar mais cedo. Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo. Vou ver se eu começo mais cedo também, por volta no máximo 9 horas. Tá bem? Para a gente trazer mais informações preciosas, para os escolhidos de Deus não serem enganados. Suzana de Oliveira, também não tenho recebido o link. Olha lá. Nossa, a maioria, irmão. Então, para não perder o programa, eu peço que os irmãos passem o link por todas as redes sociais, tá? E a gente já sabendo, vamos também divulgar mais. Tá bem? Muito obrigado por tudo. Primeiro a Deus que nos concede o prazer de fazer um programa tão sério, um programa intelectual, um programa que muda e edifica a vida das pessoas e que não torna as pessoas uns idiotas. Aqui, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sempre trabalhamos com verdade e será assim até o fim. Satanás que se dane com as mentiras dele. Vamos deixar aquele convite de Jesus, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Um grande abraço em todos, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e amanhã nós estaremos fazendo outro programa, continuando com esses assuntos relevantes, não é?